Olá, meus amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nízia Ontem e você está aqui em mais um vídeo, mais um programa, onde nós falamos e reflexionamos sobre o que Jesus nos disse e aquilo que nós deveremos estar atentos e realizar na nossa vida. Hoje o tema ele é bem apropriado para o momento que nós vivemos. Jesus falou assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um, amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Hoje o mundo se encontra, como todo mundo diz, polarizado. Nós servimos a dois deuses, ou seja, tem horas que agradamos um, tem horas que desagradamos o outro e vice-versa. Só que neste momento, onde nós estamos quase no final dessa jornada que nos foi dada para a nossa evolução, então foi dado bastante tempo, 2000 e poucos anos. E nós estamos aqui hoje. Nós entendemos que existem dois senhores, porque o próprio Jesus, ele teve embates com o seu grande opositor. Então eu vou fazer um retrocesso na história e vou lá nos primórdios, no início da nossa civilização, onde haviam dois senhores. Esses dois senhores, eles disputavam de maneira diferente. Um queria que a humanidade fosse justa, que a humanidade estabelecesse a fidelidade aos seus princípios, que era fazer ao outro aquilo que quer que façam a si próprio. Outro princípio desse senhor era que a justiça tinha que vir à compreensão do homem. Não a justiça vingança, mas a justiça na maneira justa de ser. E isso tinha que ser aplicado. E foi daí que surgiu, inclusive, a palavra pastor, que hoje é disseminado dentro das denominações cristãs, na sua grande maioria. Porque para ser um pastor, que era aquele que ia ser um governador, na verdade, ele tinha que ter integridade, ele tinha que ter um modo justo, ou seja, ele tinha que ter o caráter ilibado. Mas, muitas vezes, nós achamos que para se ter um caráter ilibado, precisa ser alguém especial, alguém que foi enviado lá das altas esferas. O caráter ilibado é exatamente isso, é o respeito pelo semelhante, é este olhar de fazer para o outro exatamente o que queremos que façam para nós. Então, isto é a maneira que tem que ser, esse é o princípio básico do universo. Em outros episódios eu falei sobre a lei universal, que é o amor, a lei universal, que é aquilo que vai reger toda a criação. Então é essa a fundamental, é fazer ao outro o que eu quero que faça para mim. Porque eu, evidentemente, que vou fazer sempre o melhor por mim. Por mais dissabores que tenhamos na vida, por mais que muitas vezes nós nos convencemos para nós mesmos que a vida é uma furada e que não vale a pena investir na vida. Só que nós nos esquecemos que este grande Deus, ou esse grande Senhor que admitia e queria isso para a humanidade terrestre, ele era assim, dentro da sua visão, ele sabia que a vida, ela não para nunca. Ela não se encerra na cerimônia fúnebre. Ela não se encerra na saudade que fica. Ela não se encerra em tudo aquilo que nós muitas vezes falamos, descansou. Ela continua, e continua com uma atividade muito grande.
Esse Senhor queria ou propagava que essa seria a grande verdade que a humanidade da Terra entenderia. E assim, na sua visão, levando todos a essa compreensão, ele entendia que a humanidade estaria civilizada, isso há muito tempo atrás. E aí foi feita as implantações, vieram vários pastores íntegros, porém, dentro de toda a população da Terra de então, que contrariamente ao que nós pensamos, não era tão reduzida, era bem grande, outro Senhor começou a disseminar uma outra ambição dentro do coração humano, que era exatamente isso, que era experienciar a vida e ter a imortalidade, desde que nos sujeitássemos ou então cumpríssemos aquilo que ele apregoava, que na verdade era apenas a servidão a ele. Porque para ele o interessante era riquezas materiais. Enquanto o homem estivesse disposto a ser escravizado, ele seria, sim, ele teria certeza dessa mão de obra e dessa servidão. E aí começa então o grande conflito entre o bem e o mal. Esse conflito, ele nunca entrou num campo assim definitivo, nem entre um nem entre outro. Então, quando Jesus está falando aqui, né, ninguém pode servir a dois deuses. E nós, nesse momento, Jesus nos concita a ter esse clareamento na nossa visão, que realmente nós vamos ter que decidir qual Deus nós vamos amar. Bom, a coisa fica muito complexa porque durante o percorrer da história do mundo, nós vamos entendendo que aquilo que parecia mitologia tem um grande fundo de verdade. E hoje, quando nós olhamos para trás, na nossa história, e por isso nós precisamos entender o que foi, o que fomos no passado, para nos situar dentro do futuro, porque o presente ele é muito fugaz. Então nós temos que ter essa visão, eu digo assim, bilateral. Enquanto eu olho para trás, eu tenho que ver o que está à minha frente. E o que está à minha frente, na verdade, é a minha maturidade espiritual. É a minha decisão por qual dos senhores eu vou optar. O Senhor da luz? O Senhor que me dá a liberdade, o Senhor que disse que estaria ou estará comigo até os confins dos séculos, ou seja, até o meu completo amadurecimento como uma centelha do Criador. Esse Senhor, nós sabemos, é Jesus. É Ele que nos traz todas essas ferramentas para que nós possamos, sim, superar as nossas dificuldades, superar os nossos desvios cometidos, porque isso nos amarra. E uma das coisas que o seu adversário usa e abusa é exatamente isso, são as nossas fraquezas que cometemos em existências anteriores. Porque hoje a infantilidade não nos permite acreditar que nós tivemos assim um determinado tempo desde a nossa criação pelo nosso Criador até a nossa sublimação. Não, são experiências e mais experiências. E como esse opositor de Jesus conhece perfeitamente esse mecanismo, ele nos estimula a resolver as coisas na próxima encarnação. Enquanto isso, nós estamos presos. E o que é mais grave, servindo essa majestade que muitas vezes se fantasia do grande Senhor da luz, que é Jesus. Em determinada passagem do Evangelho,
Jesus diz que esse adversário, ele é tão astuto que ele se traveste de luz, ele se passa pelo nosso Senhor Jesus e nós não conseguimos detectar aonde está a diferença. Só que quando nós estamos com as nossas mentes vigilantes, quando nós estamos observando com clareza tudo à nossa volta, nós estamos sim prestando serviço a Jesus e nós começamos a observar a quem realmente nós amamos. E aí fica muito difícil para esse adversário do mestre, porque ele se sente desarmado. Ele já não tem mais o poder sobre uma coisa muito importante e que Jesus sabe perfeitamente que tem que ser de cada um. Eu não posso tomar essa atitude pelo meu irmão, pelo meu semelhante, por mais que eu o ame, eu não conseguirei, porque é a consciência. É o estado de entendimento do espírito. Esse estado de entendimento, ele só é atingido quando o ser humano, ele desperta. É como se ele tivesse tomado, ou como se ele tivesse tomado algo que o deixa entre a realidade e a fantasia, ou não é bem fantasia, o torpor. Eu imagino assim, quando é uma anestesia geral, quando nós estamos retornando desse estado onde nós sabemos que existe a nossa realidade que nós deveremos assumir depois daquele momento, mas ainda vem aquele torpor, aquela vontade de dormir, aquela necessidade de estar assim dormente. Acho que todos já passaram por isso. Todos acima de 30 anos já passaram por isso. E esse estado de torpor, somente com essa nova visão, somente com esse despertar, é que será possível ter o entendimento de qual Senhor amar, qual dos senhores é que nós vamos servir. Nós não podemos realmente mais daqui para frente servir a dois senhores. Nós temos que servir a Jesus. Nós temos que ir na questão maior daquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento primordial. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas eu só amarei a Deus sobre todas as coisas se eu souber, se eu entender que o próximo é da mesma essência que eu. Ele provém da mesma natureza que eu. E essa natureza é quem nos dá a filiação ao Criador. Então, queridos amigos, o Criador, ele se manifesta quando eu sorrio para o meu semelhante, quando eu abraço o meu semelhante. Ele se manifesta quando eu vejo no meu semelhante aquele que precisa de ajuda, aquele que ainda está naquela agonia, naquele momento de letárgico. É aí então que nós estamos servindo ao nosso Senhor Jesus. Então, se nós fizermos um levantamento hoje, quantas vezes nós nos irritamos com personalidades, com pessoas ilustres dentro de todas as organizações da sociedade humana, quando nós assertivamente falamos, meu coração não se abre para você. E é nesse momento que uma parte de nós se fecha para a criação maior, aquele que nós dizemos nosso Pai. Outros chamam de meu Deus, e nós entendemos que é o nosso Criador, que é aquele que está acima de tudo, é a causa primeira de todas as coisas. Esse é o nosso Criador. Jesus é o nosso Senhor, e nós não podemos servir a outro enquanto servimos a Jesus. Se nós analisarmos esse fato, nós vamos perceber quantas vezes nós contrariamos o nosso mestre.
E se nós olharmos para a história da humanidade, ele nunca desistiu. Ele sempre foi a batalha. Ele sempre foi a guerra contra essa exploração da consciência dos filhos do nosso Criador. E essa luta é uma luta é uma luta desigual, porque enquanto Jesus tenta nos sacudir, nos trazer a essência da verdade, o outro nos agasalha com as ilusões, com as coisas deslumbrantes, e nós ficamos nessa balança sem saber para onde pender. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Tudo o que o Pai nos oferece, nos oferta, o nosso Criador, o nosso Pai, ele nos traz tudo de primeira qualidade, para as nossas necessidades. Então, nós que estamos habitando aqui, nesse mundo terrestre, nós vamos perceber que esse mundo, embora seja pequeno, embora na escala ele esteja entre os menores do nosso sistema solar, nosso mundo é muito lindo, ele é maravilhoso. A natureza, aí sim, né? Aquilo que foi criado naturalmente para nos favorecer ou para nos alicerçar essa subida evolucional é magnífico. Mas hoje nós percebemos que as pessoas, né, ou as sociedades brigam, porque uns acham que a terra foi feita para ser gasta mesmo, outros acham que nós temos que dar sustentabilidade, e ao invés de se unirem nessas duas questões importantes, se tornam facções, ou seja, facções antagônicas, onde ficam discutindo quem vai ter que ser sacrificado para esse mundo prosseguir aceitável para a sobrevivência humana, quando na verdade nós tínhamos que educar ou recebermos essa educação de que sim, nós somos os usufrutuários da terra. Esse, temporariamente, é o nosso local de parada. Porém, nós teremos que sair daqui. Em determinado momento, esse planeta não vai abrigar a nossa subida evolucional. E aí nós estaremos prontos para outros mundos, com outras características ambientais. Mas hoje para nós é importante isso. Então o Pai nos trouxe isso, nos deu isso. Jesus lidera isso, Jesus ele é o governante de tudo isso, enquanto que o seu opositor, o seu adversário, ele trabalha com isso para cercear a nossa liberdade consciencial. Aquilo que nós devemos ser livres, porque a liberdade, ela só vem através do conhecimento. Enquanto nós estivermos amarrados apenas na beleza, no verde das árvores, na beleza do azul dos mares, que realmente é a expressão do Criador. Essa beleza não é assim algo que foi jogado meramente, é a expressão do Criador, para que nós possamos entender o poder da criação. E Jesus, ele está nessa administração. Só que quando nós passamos a perceber tudo isso com os olhos da ganância, da arrogância, do orgulho, com os olhos do ter e não do ser, então nós passamos a servir ao outro Senhor, que é o opositor de Jesus. Se nós olharmos friamente para nós mesmos e começar, né, a trocar ideias, nós perceberemos, sim, que nós, talvez na grande maioria, nós servimos, como ele diz, a Mamon. Ele diz assim, a Deus ou a Mamon. Deus aqui significa tudo isso que eu falei sobre a criação e sobre a administração do nosso Mestre Jesus. Mamon
Ele é o Deus da riqueza temporal, das riquezas passageiras, daquilo que nós ainda ficamos presos, mesmo depois do desenlace da nossa matéria. Então, nós ainda servimos a Mamon, mesmo depois que nós deixamos a roupagem física. E hoje, mais do que nunca foi necessário, nunca antes na história da humanidade, essa conscientização de nós entendermos quem é o nosso Senhor, de nós sabermos com consciência plena qual Senhor nós vamos servir. Quando nós falamos assim em servir, dá a impressão ainda de servidão. Mas quando nós entendemos por outro lado, o lado que Jesus vem nos mostrar, servir significa trabalhar em conjunto, trabalhar em harmonia, trabalhar para o coletivo. E quando eu falo coletivo, eu estou trabalhando para mim mesmo. Eu faço parte do coletivo. E agora chegou a hora. Nós estamos nesse limiar, onde seremos, sim, classificados. E essa classificação virá através desse conceito. Qual dos senhores nós estamos servindo? Qual dos senhores nós estamos agradando? E, evidentemente, um ficará de lado. E vamos esperar de nós mesmos que esse que ficará de lado seja aquele que seja o opositor de Jesus. Porque, afinal de contas, não adianta nós nos iludirmos achando que mas isso tudo é igrejeiro, que isso tudo são boatos. Não, isso são fatos. O que Jesus falou é fato. O que Jesus previu para nós é realidade. Porque é uma condição, não é algo assim que vai ocorrer a revelia. Não, é uma condição. Nós aqui dentro desse nosso desenvolvimento moral e espiritual dentro desse planeta é condicional. E nós vamos ter que sair disso. Nós vamos ter que nos libertar para outros mundos, para outras etapas diferentes, para outras vivências nos mundos que existem no universo. E agora, com o conhecimento, nós estamos entendendo que existem outros universos, e o que é plenamente plausível, uma vez que o nosso Criador, ele cria incessantemente, isso Jesus falou. O meu Pai trabalha incessantemente, e eu também trabalho. Então, quando nós tomamos essa conscientização, essa consciência, nós percebemos que nós não podemos estancar, eu tô cansada e acabou. Na outra encarnação, na outra vida, ou na vida do céu, ou então na derrotada, lá na derrocada do abismo, eu vou tomar uma decisão. A decisão é agora, a decisão é hoje. Esse momento é sério. E Jesus aguarda o melhor de nós, porque Ele sabe que nós estaremos sempre do seu lado e que nós queremos que assim seja. Até a próxima. Uma ótima semana.